Pessoal, então boa noite a todos que estão aqui presentes, né? Os que nos acompanham pelo YouTube depois também. Vamos então dar sequência aqui no nosso conteúdo, né? Como sempre, retomando aqui o nosso cronograma, né? Então, vejam que a gente está nas últimas aulas, né? Então, as últimas 2 semanas de aula aí, a partir de hoje, né? Então, hoje, dia 26, a gente vai ter uma aula sobre o conhecimento e administração, né? Uma referência do Campus 97. Quinta-feira dessa semana, uma aula sobre economia política e administração, na verdade, discussão sobre o objeto da administração, que é quando vocês entregam a última sinopse. Terça-feira que vem é feriado e quinta-feira que vem é a última prova da disciplina. Tá? Então, última atividade avaliativa e também último dia de aula da disciplina, dia 4/11, tá bom? Então, encerramento, né, finalização mesmo da disciplina, reta final, os últimos conteúdos aqui a gente está para cumprir, tá? Vamos, então, dar sequência no conteúdo de hoje, que é como eu falei para vocês, né, se encaixa dentro da unidade 3 da disciplina, né, que é uma unidade dedicada ao estudo de tópicos específicos no campo da teoria administrativa, no campo da gestão, no campo da administração, né? E como eu tenho dito para vocês nas aulas dessa unidade, são tópicos que visam aprofundar um pouco a reflexão de vocês, não só do ponto de vista do domínio teórico mesmo da disciplina, e claro, por consequência, o domínio prático, né? Porque como vocês podem ver, todas as aulas, né? A teoria determina ou influencia muito fortemente a prática, mas também para dar para vocês uma noção do próprio campo da administração como uma profissão, né? Tentando mostrar para vocês as razões, as causas, os debates relacionados a questões estruturais da nossa profissão, né? A gente viu na aula passada por que a ideia, o conceito de racionalismo é tão importante para nós, né? Como que o trabalho é um motor, um fator importante de ser gerido na organização. E hoje, na aula de hoje, não é diferente, né? Nós vamos abordar aqui um conteúdo que tem também esses objetivos, né? Então, aprimorar o domínio teórico e prático de vocês sobre o campo de gestão, da administração organizacional, né? E também fornecer para vocês vários insights do porquê que a nossa profissão é como ela é, quais os limites, quais os potenciais e assim por diante. Então, hoje a gente vai ter uma aula, pessoal, que é sobre ou que usa a abordagem da epistemologia. Tá? Então, é uma aula sobre epistemologia em administração. Esse termo é um termo que muita gente acha que é complicado, né? Acadêmico, muito científico, muitas vezes porque não sabe sequer o significado do que é epistemologia, né? E epistemologia nada mais é do que o campo da ciência que estuda o conhecimento. Só isso. Tá? Então, assim como a física estuda os padrões físicos do mundo, a matemática estuda os padrões numéricos, a biologia estuda a vida, a psicologia estuda o pensamento e a ação humana, e assim por diante, a epistemologia estuda o conhecimento. Tá? Então, quando a gente vê lá, esse é um debate epistemológico em administração, é um debate que vai estar falando sobre o conhecimento, as características do conhecimento em administração. Só isso. Então, hoje a gente vai ter uma aula sobre epistemologia, tendo um apanhado de todo o conhecimento produzido no campo da administração. Então, nós vamos ter como objeto todo o conhecimento. O que é todo o conhecimento? Para ficar mais concreto para vocês. Peguem todas as teorias que a gente viu aqui nessa disciplina até agora, e as que a gente ainda vai ver nas próximas aulas. Então, nós vamos olhar para esse conhecimento que a gente viu, que a gente estudou, que a gente discutiu, e também para outros conhecimentos em administração, e vamos classificar esse conhecimento. Né? Nós vamos olhar assim, ele foi gerado a partir dessa perspectiva, ele tem essa e essas características. E qual que é a ideia principal? Que vocês entendam, a partir do conhecimento, como se dá a prática. Que é aquilo que eu repito para vocês todas as aulas. Quando nós discutimos conhecimento, teoria e assim por diante, nós também discutimos a prática, porque a prática sai do conhecimento, principalmente as práticas administrativas de gestão, como eu já falei para vocês.
Nenhuma prática administrativa que a gente aprende na universidade veio antes de uma teoria, nenhuma. A gente pode ter a prática vindo antes da teoria no campo filosófico, né? Às vezes você faz uma teoria, faz uma prática, depois teoria sobre isso é possível. Mas dentro do campo profissional, ou seja, as coisas que a gente tem tidas como válida de práticas de administração, de gestão, todas elas antes nasceram como teorias. Então, a perspectiva final é que vocês, olhando o conhecimento em administração, consigam compreender por que a administração, a prática da administração é como ela é hoje, né? E quais são os limites disso, as perspectivas que a gente tem, como melhorar e assim por diante. Bom, ainda introduzindo, pessoal, eu peguei aqui um exemplo, né, só para facilitar a visão, né, de vocês sobre o que é epistemologia, né? Peguei um exemplo aqui na prova, acho que isso aqui é da Wikipédia, né, que é um diagrama que mostra o que a epistemologia estuda. Então, na visão epistemológica, todo o conhecimento que a gente tem, então a teoria X, teoria da abordagem ecológica, toyotismo, volvoísmo, que é um conhecimento já tido como verdadeiro, adaptado, utilizado, prático, nasce da junção de duas coisas. Uma parte são as crenças que a gente tem. Então, o que é uma crença? Eu acredito que a Terra é redonda, né? Além da minha crença, existe a verdade, que é independente da minha crença. Por exemplo, a Terra poderia ser plana. Eu acredito que ela é redonda, mas ela, na verdade, é plana. Claro que, nesse caso, a gente sabe que a crença bate com a verdade. Eu acredito que ela é redonda e ela, de fato, é redonda. Mas é importante saber que crença e verdade podem ser coisas distintas. Uma coisa é eu acreditar, crer, né? Outra coisa é a verdade que existe, independentemente de mim. Quando a crença se transforma em verdade, ou seja, por meio da ciência, a gente elabora... Isso aqui é como o Popper falou. O que é a crença? É aquela teoria metafísica. É a teoria não observável, né? É aquilo que a gente acredita, mas não observa, não comprova. O que é a verdade? É a teoria científica. Por meio da teoria científica, nós acessamos a verdade, e o acesso que a gente tem a essa verdade junta a crença com verdade e se torna conhecimento, né? É elíptica, né? Esse formato. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque é isso que a epistemologia estuda. Então, é isso aqui que a gente vai ver hoje. A gente vai ver quais são as características do conhecimento no campo da administração. Aquilo que já não é mais crença, já virou verdade e se tornou conhecimento. Então, imaginem que agora a gente vai dar um zoom nessa bola amarela. Tá? Nessa bola amarela aqui no campo da administração. É isso que a gente vai fazer agora. Se a gente der um zoom naquela bola amarela, o que a gente vai ver? A gente vai ver que o conhecimento em administração, todo ele, pessoal, todo o conhecimento produzido desde o Taylor até hoje, todo o conhecimento em administração obedece a basicamente dois paradigmas. Um chama interpretacionismo e outro chama funcionalismo. O que são paradigmas? É como a gente já viu, são modelos tidos como verdade. No campo da ciência, imaginem que o conhecimento, que é isso aqui, que é aquela bola amarela que a gente viu lá, esse conhecimento vai se organizar como se fosse o organograma de uma empresa. Né? No topo mais alto a gente tem o nível estratégico, no meio a gente tem o nível tático e na base a gente tem o nível operacional, não é isso? O que a epistemologia vai falar para nós? O conhecimento também se organiza dessa forma. Há conhecimentos de nível estratégico e há conhecimentos de nível tático e operacional. O que do ponto de vista da administração, está no conhecimento de nível que a gente pode chamar de estratégico? São os paradigmas. Ou seja, modos, linhas de pensamento que influenciaram todas as teorias que nós conhecemos no campo da administração. Todas, pessoal. Bom, a segunda pergunta é, tá, então se essas duas linhas de pensamento são as que influenciaram todas as teorias e práticas, o que é cada uma delas? Como elas se caracterizam?
Então, eu vou tentar resumir de modo muito rápido para vocês aqui. O que é a linha de pensamento interpretacionista, pessoal? É aquela concepção de mundo, visão de mundo, de teoria, de prática, que parte do princípio de que o mundo é socialmente construído. Ele não é objetivo. Ele não existe independentemente de nós. Quem constrói o mundo, a realidade, a organização, a empresa, o trabalho, são as pessoas que estão lá dentro. Então, por exemplo, é um modo de pensar que privilegia técnicas qualitativas de pesquisa. Por quê? Porque a técnica qualitativa que trabalha com texto, imagem e som permite a interpretação, parte do princípio de que nós temos que ouvir, entrevistar, coletar esses dados das pessoas em formato de texto, imagem e som, porque é a partir delas que o mundo se constrói. Então, o pensamento interpretacionista ele é mais subjetivo, é um modo de encarar o mundo privilegiando questões abstratas. Né? Então, por exemplo, é como eu falei para vocês, imaginem lá a abordagem, né, que alguém tem que ter numa empresa, numa organização, de um caso de assédio moral. Chega lá alguém e denuncia o assédio moral para você. Você tem que ter uma abordagem interpretacionista. Por quê? Para você entender aquele objeto e aquele problema que é o assédio moral, você vai precisar ter acesso a coisas extremamente abstratas, como, por exemplo, será que aconteceu um assédio ou não? Como que foi a comunicação dessas pessoas? Foi agressiva? Não foi? E assim por diante. Então, estão vendo? É uma linha de pensamento que atua sobre o subjetivo, o abstrato. E o que é o funcionalismo? É o contrário. O funcionalismo é uma linha de pensamento e de raciocínio que parte do princípio de que o mundo é concreto e dado, independentemente da ação do homem. Então, o mundo é objetivo. A atuação social do homem não é capaz de transformar a totalidade da realidade existente na visão funcionalista, porque o mundo é concreto e objetivo. Então, aqui se privilegia técnicas de pesquisa, de coletas de dados quantitativas, ao invés de qualitativas. Por quê? Porque são técnicas objetivas, onde você próprio pode quantificar a característica que você quer, você não precisa ir lá entrevistar alguém. Né? Então, você pode, por exemplo, pegar um roteiro e falar assim, eu vou olhar para o mercado e vou dar a nota aqui que eu imagino para o mercado. Eu acho que o mercado que a nossa empresa se insere é de 0 a 10, em termos, por exemplo, de competitividade, 9. Eu posso quantificar isso, sem precisar ir perguntar ao mercado, entende? Por quê? Porque na minha visão objetiva de mundo, esse dado, essa realidade sobre a competitividade já é dada. Então, basta pensar que é 10. Eu não preciso ir lá coletar dados, interpretar, entender o mercado e assim por diante. Então, essa é a visão funcionalista, pessoal. Eu estou tentando explicar aqui do modo mais grosseiro possível para vocês, sem citar autor, filosofia e assim por diante, para que vocês consigam entender que isso é uma linha de pensamento, que tem essas características. Então, aqui a gente enxerga o quê? Basicamente dois polos de pensamento. Um que é uma abordagem da administração, que é mais abstrata, objetiva, participativa, menos controle. Uma outra abordagem de administração que é mais objetiva, econômica, financeira, quantitativa, concreta. Essas duas linhas de pensamento deram origens, cada uma, a teorias relacionadas a esse tipo de pensamento. Então, a gente vê teoria do tipo abordagem crítica, escola das relações humanas, volvoísmo, imagem lá do Morgan de cultura, são todas teorias, cada uma tem o seu objeto específico, mas todas interpretam esse objeto à luz do pensamento interpretacionista. A imagem de máquina, Taylorismo, abordagem ecológica, são todas teorias da administração, cada uma com o seu objeto, que interpreta esses objetos com a mesma visão funcionalista. Né? O que é a abordagem crítica? Né? É aquela abordagem da escola de Frankfurt, né? Que fala da mais-valia, visão marxista e assim por diante. O que é isso? É uma visão interpretacionista. O que é a imagem de máquina? É a imagem da organização que a gente viu, né? Controlada, padronizada,
né, robótica e assim por diante. Por que que aquela teoria é assim, pessoal? Porque é uma teoria baseada na ideia funcionalista de gestão, de administração, entende? Então, por isso que eu estou falando para vocês, aqui nós estamos estudando a raiz do conhecimento. O tipo de pensamento que deu origem às teorias que a gente vê hoje. E, óbvio, como vocês sabem, essas teorias, cada uma deu origem às suas práticas. Então, do ponto de vista lá das práticas, a gente vê gestão participativa, trabalho coletivo, equipe autogerenciável, adocracia. São todas práticas administrativas que advêm de teorias, cada uma da sua teoria, e essas teorias vêm do pensamento interpretacionista. Centralização, produção em massa, divisão rígida do trabalho, burocracia, ao invés de adocracia, são práticas administrativas que vêm do pensamento funcionalista. Entende? Então, por isso, quando vocês veem alguém discutindo a administração, falar, seu pensamento, né, ou essa sua proposta, essa sua solução que você propõe é muito funcionalista. O que a pessoa está querendo dizer? É muito objetiva, muito concreta, ela desconsidera outros fatores. Ou a pessoa fala, não, a sua visão, a sua proposta é muito interpretacionista. É muito não sistemática, né? Falta controle, é muito interpretativa. Isso é um debate epistemológico, pessoal, baseado nos principais paradigmas que a gente tem. Bom, por que eu estou contando isso tudo para vocês? Para finalmente a gente entrar no texto em si. Porque o que diz o texto? O texto fala para nós, entre essas duas linhas de pensamento aqui, ó, interpretacionista e funcionalista, qual é a mais predominante em administração? Essa é uma pergunta que eu posso passar para vocês, inclusive. O que vocês acham, pessoal? Vendo as teorias que a gente estudou aqui ao longo dessa disciplina, vocês acham que essas teorias têm uma abordagem mais funcionalista ou uma abordagem mais interpretacionista? Qual desses dois paradigmas parece que é dominante sobre o outro quando a gente olha para o conhecimento que a gente estuda em administração? Exato, funcionalista. Né? Então, estão vendo agora já o nível de raciocínio que a gente consegue atingir quando a gente conhece isso tudo? Então, quando a gente sabe que isso tudo existe, essa epistemologia e tal, a gente começa a ter essa capacidade de classificar. Então, eu já sei que existem esses dois paradigmas de pensamento, eles deram origem a essas teorias e práticas, e agora eu posso, como eu conheço já alguns, eu posso classificar eles. Né? A abordagem ecológica explica a morte e o nascimento da empresa por um viés funcionalista. Volvoísmo explica a produção da empresa por um viés interpretacionista. Lembram o que é o volvoísmo? É a produção baseada na autonomia do trabalhador. O que é isso? É uma visão interpretativa da realidade. Entendem? Bom, dado o fato de que o paradigma predominante é funcionalista, nós precisamos discutir isso, pessoal. Porque isso tem consequências. E aí é sobre isso o texto. Então, como a gente tem o paradigma funcionalista, mecanicista, o pensamento mecanicista predominante na administração, o que vai acontecer? Nós vamos ter que arcar com as consequências e também com as coisas boas. Né? O que são as coisas boas? É um tipo de pensamento que, como vocês viram, o que é o Taylorismo? Né? Resumindo aqui, pensamento funcionalista. É um tipo de abordagem empresarial, de gestão do negócio, que vai privilegiar o desempenho e que vai entregar desempenho. Né? E que vai fazer com que a organização produza bastante, vai levar ela à liderança, vai fazer com que ela seja competitiva, vai fazer com que ela tenha lucro. Esse é o pró desse tipo de paradigma. Só que também existem os contras. Né? A gente tem aumento de adoecimento, aumento de estresse, de infelicidade, retrabalho, perda e assim por diante. Então, aqui é a mesma coisa. Dado que agora a gente sabe que o pensamento mecanicista é predominante, vamos discutir os pontos positivos e negativos disso. Começando pelos negativos, pessoal. É por isso que eu falo para vocês, né, que, por exemplo, a administração segmenta teoria e prática. Né?
O Conrado fala que o Morgan deixa claro, né, o problema dessa metáfora. Ela é tão forte nesse atual sistema que é quase natural organizar dessa forma. Exato. As pessoas já são... É como se fosse natural. As pessoas já aprendem esse conhecimento como se fosse já... Qual que é o problema? Como se fosse o único, entendem? Esse é o problema. O problema é que esse condicionamento, Conrado, faz com que as pessoas pensem que essa é a única linha de pensamento. Eu não enxergo o problema na linha de pensamento em si, entendeu? Porque, como eu falei para vocês, a gente, como administrador, tem que estar preparado para todos os tipos de problema. Os problemas interpretativos e os problemas funcionalistas. O problema é quando a gente começa a educar as pessoas falando para elas que só existe o paradigma funcionalista. E aí, quais são aqui, que estão aqui nesses slides, as primeiras consequências disso? Por isso que a gente tem um curso, por exemplo, como eu falei para vocês no primeiro dia de aula, onde as pessoas só pensam em fazer. Entendem? Onde os alunos de administração entram com uma visão de que você vai entrar aqui só para aprender a abrir uma empresa e ganhar dinheiro. Não entendem a administração como uma disciplina que vai ensinar para ele, na verdade, gestão, no sentido amplo do termo. Né? Ou seja, você vai ser alguém que é mais preparado para tomar decisões, você vai ser alguém mais racional, como a gente viu na aula passada, ou seja, alguém que consegue fazer escolhas adequadas para atingir fins. Né? Você vai ser uma pessoa que consegue ter uma visão, eu não gosto desses termos, tá? Mas não vejo como não usar aqui, ter uma visão mais holística, ou seja, mais ampla das questões para conseguir tomar decisão, entende? As pessoas não entram no curso pensando que ele é assim. Entram no curso, quero saber, ter um diploma para poder ser administrador, sei lá, fazer um concurso, abrir uma empresa. E isso vem da onde, pessoal? Justamente disso foi comentado aqui pelo Conrado, e que o Morgan já disse no texto dele, e que é reforçado nesse texto aqui. As pessoas só conhecem o modo funcionalista de pensar. E como eu disse, não é o problema de ser funcionalista. Funcionalista vai ter muitas coisas positivas. O problema é ser só isso. Entendem? Então, a primeira consequência é isso, né? Leva a esse tipo de fragmentação do conhecimento, a essa separação entre teoria e conhecimento. Não, eu tenho que entrar no curso só para saber fazer. Eu não preciso saber pensar. Né? Não, você tem que entrar e saber fazer as duas coisas, meu amigo. Elas se complementam, entendeu? Eu só tenho que ser alguém de sucesso, ganhar dinheiro e assim por diante. Né? Depois, a autora chama a nossa atenção para um outro problema. Né? O Conrado fala aqui, sim, professor, o Morgan fala justamente isso, que quando falta criatividade e adaptabilidade, não consegue sair da caixa. Exato. E isso por quê? Voltando, né? Porque é o predomínio de um pensamento funcionalista. Entende? Bom, o primeiro problema que a gente encara é esse, né? Essa segmentação. Eu não gosto do termo visão holística, não é, Brenda pergunta, né? Por que eu não gosto do termo visão holística, tá? Eu não gosto do termo, não é nem pelo que ele significa em si, tá? É pelo uso que ele é o uso que é feito na sociedade, principalmente no campo da administração, para vender muita coisa que é mentirosa. Tá? Basicamente, assim, hoje quando você ouve, você vai ter uma visão holística numa propaganda de um curso ou de algo, foge porque é coisa de picaretagem. Né? Então, eu acho que tem sido explorado muito mal esse termo. Tá? O termo em si é um termo, inclusive, filosófico. Né? Vem do holismo, né? Ou seja, uma prática de se enxergar o todo, né? Uma prática muito bonita. Né? Mas, assim, é como a gente discute aqui, a administração é cheio desses modismos, né? Cheio. É como eu estou falando aqui, a pessoa não quer se dedicar à ciência da gestão, a entender o que é de fato a gestão, ela quer criar termos mercadológicos para ela vender curso. Né? E a questão da holística é um desses termos, tá, Brenda? Mas procure aí, holística, sustentabilidade, sabe, tem vários outros que graças a Deus, meu cérebro está se recusando a lembrar aqui, mas tem muito desse modismo em administração. Como eu falei, não é que eu não uso, tá? Mas eu evito ao máximo usar, principalmente usar nesse sentido mercadológico da coisa, que eu acho que assim, só queima a administração.
Mas o que eu estava falando? O que acontece quando a gente tem esse predomínio de uma linha de pensamento em uma ciência, uma área do conhecimento como a administração? Pessoal, a autora chama a nossa atenção e vocês, por isso que eu estou falando, enxerguem tudo que eu estou falando para vocês ao longo do semestre sobre administração. Do ponto de vista crítico mesmo, né, que nós produzimos pouca teoria, que nós não nos interessamos por teoria, por que nem sempre as nossas soluções são boas, tal, o gabarito é esse texto aqui. Tá? Qual que é um dos problemas que a gente começa a ter, pessoal? A autora chama a nossa atenção por uma certa perda de relevância. Ou seja, a profissão começa a perder relevância pela sua incapacidade de responder adequadamente aos problemas. Por que a gente não consegue responder adequadamente a todos os problemas, como a gente deveria conseguir? Óbvio que o todos aí entre aspas, né? Mas por que a gente deveria conseguir responder todos os problemas? Porque a gente só tem uma linha de pensamento. Então, o que a autora chama a nossa atenção? Como a administração vive de enxergar o mundo só pela lente funcionalista, quando aparece um problema que é interpretacionista, a gente não consegue oferecer uma solução adequada. Entende? E aí isso leva a uma perda de relevância. Eu já falei aqui para vocês, a gente vai falar na aula que vem. Pessoal, por que a administração é uma das poucas áreas do conhecimento que não tem, entre aspas, tá? Porque a gente não pode querer ter, mas só para passar a ideia, reserva de mercado. O que eu chamo de reserva de mercado? Uma profissão, uma área, uma atuação que só o administrador pode fazer. Né? Como, por exemplo, só o psicólogo pode aplicar teste psicológico, só o contador pode assinar um balancete, só um médico cirurgião pode realizar uma cirurgia. Né? Por que não tem lá uma função que só um administrador pode fazer, pessoal? Porque a nossa profissão, de certa maneira, ela perdeu esse espaço no debate. Entende? Ela perde espaço enquanto ciência, porque ela só vive de uma visão. E se ela perde espaço como ciência, naturalmente isso vai se rebater lá na prática. Vejam aqui alguns exemplos, né? Eu trouxe 4 exemplos aqui, vou discutir só uma aqui. Quem já ouviu falar de qualidade de vida no trabalho? Né? Quem aí já trabalha, né? E tem lá na empresa, né, uma política de qualidade de vida no trabalho. E o que acontece com 99% das práticas de qualidade de vida no trabalho nas organizações, principalmente nas privadas hoje em dia? O que é qualidade de vida no trabalho para essas empresas? É você fazer ginástica laboral, né? Quem já viu aqui? Ginástica laboral, chega lá um cara lá, né? Ah, eu sou professor de educação física, todo mundo levando a cadeira, estica a mão, estica as costas, faz não sei o quê, polichinelo. O cara fica 15 minutos em cada área da empresa fazendo ginástica laboral com as empresas. Né, com as pessoas. A empresa paga tai chi chuan para as pessoas, né, paga massagem. E aí você pode falar, mas professor, isso não é bom? Pessoal, isso até que é bom você ter massagem na empresa, né? Mas melhor ainda, além de você ter massagem na empresa, é você não ter a cadeira que faz você ter a dor nas costas que seja necessário você receber a massagem. Entende? Então, uma das críticas para quem estuda qualidade de vida no trabalho hoje é essa. Grande parte das organizações oferece solução no campo da qualidade de vida no trabalho fazendo massagem no trabalhador, ao invés de trocar a cadeira que faz ele ter dor nas costas. Entendem? Então, estão vendo o que é uma abordagem funcionalista e o que é funcionalismo, tá, pessoal? Só uma informação importante para vocês entenderem. O que é funcionalismo? Vem de função. Né? Lembra lá a função da regressão? Y igual a A mais BX. Né? Então, funcionalismo é enxergar o mundo como se ele fosse uma função. Como se o bem-estar do trabalhador fosse igual à massagem laboral. Entende? Não tem ali Y é igual, mais massagem laboral, mais a cadeira que é ruim, mais o chefe que assedia ele, mais a sobrecarga de trabalho que ele tem. Não se considera a complexidade do problema, se resolve ele de modo funcionalista. Entendem? E o que isso gera? Mais mal-estar. Não resolve o problema, não é racional. Mas por que isso acontece, pessoal? Porque esse gestor que toma a decisão de dar massagem laboral para as pessoas, ao invés de trocar a cadeira que causa a dor nas costas, foi alguém que se formou numa universidade de administração
que só apresentou para ele a visão funcionalista do problema. Entendem? Então, por isso, nós precisamos conhecer outros modos de pensar, que vai, nesse caso, mostrar para o gestor assim, amigo, olha, além de você fornecer uma massagem, é muito melhor você encarar o problema de modo mais complexo, ou seja, indo até o local da pessoa, fazendo uma investigação para entender por que ela precisa de massagem, saber se ela está tendo sobrecarga de trabalho, saber se o mobiliário que ela usa é adequado, saber se ela tem uma boa relação com a chefia. É muito melhor você ir a campo e entender essa complexidade para daí oferecer uma solução mais adequada, do tipo, ó, troca a cadeira, do que você funcionalisticamente vai lá e falar, ó, massagem para todo mundo. Vocês estão entendendo? Então, esse é um exemplo prático, pessoal, de como que a linha de pensamento que o gestor adota é o que vai determinar a decisão dele para enfrentar o problema. E nós temos na administração uma linha de pensamento predominante, que é o funcionalismo. Que todo mundo é levado a pensar que eu tenho sempre para problemas diferentes, o mesmo tipo de solução. Quando não é verdade. Né? A gente vê, agora principalmente, né, o assistencialismo federal para combater a fome. Ah, mas você é contra o Bolsa Família e tal? Não, sou super a favor. Mas tanto melhor seria não precisarmos ter um Bolsa Família, não é isso? Né? Então, ao invés do governo ir lá e fornecer as condições de base para que aquelas pessoas não tenham mais fome, ou seja, oferecer emprego, educação, industrializar aquelas áreas, levar água lá para o Nordeste, como agora já tem, em vez de trabalhar essas questões de base para que no futuro essas pessoas não tenham fome, como que se resolve o problema no Brasil? Funcionalisticamente. Vai lá e já dá o dinheiro para a pessoa. Vocês estão entendendo? Então, está forrado de exemplos dessa natureza, pessoal, no campo da administração. Podem perceber. Em geral, nós somos educados a dar soluções parciais, que no máximo, como a gente viu na aula passada, vão alcançar a racionalidade empresarial. Lembram o que é racionalidade empresarial? É assim, é a melhor decisão para cumprir o que a empresa precisa, mas geralmente são meios não socialmente aceitos, né? Que tem problema e assim por diante. Entendem? Da onde sai isso tudo, pessoal? Desse predomínio de raciocínio funcionalista que a gente tem. Entendem? Bom, essa perda de relevância tem causas. A gente pode identificar algumas causas. Da onde que vem isso? Por que que os cursos são organizados assim? Né? Por que que a linha de raciocínio é assim? Bom, a gente pode pegar as explicações do Morgan, que fala de máquina, né? Como a gente já viu aqui nos comentários, que o Morgan diz para nós, isso é basicamente algo que parece que é natural do ser humano, vem desde lá, quando as sociedades mais antigas que a gente conhece, os egípcios e assim por diante, o homem sempre teve uma tendência a se organizar e a pensar como uma máquina, principalmente no campo organizacional do trabalho, né? Então, é claro, a gente tem essas raízes que vêm lá do início da civilização, que o próprio Morgan já discute, mas eu queria discutir coisas mais atuais para vocês e chamar a atenção de alguns indicadores concretos para que vocês enxerguem isso. Por que que a gente fica acostumado a pensar só funcionalisticamente, pessoal? Uma das coisas que a gente vê muito comum no curso, na nossa área, né, as pessoas falando, é que há uma diferença entre ser racional e intuitivo. Quando a gente viu na aula passada que isso no campo da administração é uma mentira. Você pode ser racional e intuitivo ao mesmo tempo. Você pode, enquanto gestor, tomar uma decisão baseada na intuição e essa decisão ser a decisão mais adequada para atingir o fim. Então, não existe dicotomia na gestão, na administração, entre racional e intuitivo. Não existe essa diferença, pessoal. Ou eu sou um gestor racional, ou eu sou um gestor intuitivo. Amigo, você pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. O que você precisa fazer é avaliar o problema que você tem. Você precisa avaliar o problema e saber o que o problema vai exigir de você. Vai exigir de você uma certa intuição, um chute,
uma estimativa, ou vai exigir de você uma abordagem mais funcional, concreta, rápida, e assim por diante. É aí que mora a diferença, e não de, eu sou um gestor racional, né? Não, eu sou um cara mais baseado no feeling. Não existe essa diferença, pessoal. Essa diferença só serve para justamente reforçar que racional não é intuitivo. Ou seja, só serve para fortalecer essa visão funcionalista da coisa, de que só existe uma explicação, uma resposta. Entendem? Não, nós estamos num campo das ciências sociais aplicadas, pessoal. Né? Nós podemos ser racionais e intuitivos, nós podemos ser gestores que arriscamos, e essa decisão arriscada pode ser a decisão mais correta, ou seja, aquela que vai levar ao alcance do objetivo. Então, estão vendo como que, por exemplo, é importante saber o conceito de racional para a gente chegar a esse nível de debate aqui? Né? Outra coisa, há um certo predomínio, né, desse paradigma positivista na administração. E aqui não é nenhuma crítica em si ao positivismo. Como eu falei, o positivismo tem muitas virtudes. A nós cabe saber utilizar as virtudes, mas até essas virtudes podem ser exageradas. Né? Por exemplo, uma das coisas que para nós é muito negativo que vem do positivismo é a ideia de neutralidade. Né? De que a administração, você precisa ser alguém neutro, né? Para tomar suas decisões, meu amigo. Não é que você tem que ser neutro, você precisa conhecer de que lado você está. Não existe a neutralidade. A neutralidade é interessante em campos como, por exemplo, o direito. Um juiz, sim. Um juiz precisa, entre aspas, nem para o juiz, tá? Mas o juiz, sim, um juiz que vai julgar uma causa em que existem duas ou mais partes e ele é o árbitro, ele precisa ser neutro em relação a essas partes. Então, por exemplo, o positivismo navegou muito e navega muito forte no direito. Mas na administração, nós já não conseguimos ser neutros, por quê? Porque nós já naturalmente pertencemos a uma organização. Eu não sou gestor de uma organização, eu sou um concursado, ou eu sou um empregado, ou eu sou um CEO de uma empresa. Então, eu já tenho o lado, que é o lado da organização. Então, é uma besteira a gente ficar falando em neutralidade no campo dos negócios. Óbvio, o que você precisa agir, como a gente viu na aula passada, é de modo racional, pleno. Fazer as coisas por meio dos meios sendo socialmente aceitos, coisas dentro da legalidade, da ética. Tudo. Você precisa seguir isso, mas neutro não tem como a nossa atuação ser, pessoal. Né? Eu, por exemplo, estou aqui na UNB. Né? Eu não vou defender a UNB, óbvio, que eu disse, no que couber, no que for legal, no que for ético, defender a UNB. Então, eu sou chefe do departamento de administração. Eu não vou defender os interesses do departamento de administração dentro daquilo que for legal, ético e moral eu fazer? Vou. Eu preciso fazer, faz parte da minha função. Entendem? Então, essa ideia de neutralidade só reforça essa visão funcionalista que a gente não quer reforçar. Não queremos ser neutro. O que nós queremos é saber de que lado estamos. Aí sim, que a gente não pode ser cegado, né? No sentido geral da coisa. Tá? Não podemos ser gado. Eu faço as coisas sem saber por quê, sem saber o que eu estou defendendo, sem saber as consequências do que eu estou fazendo. A gente não pode ser isso. Tá? Agora, precisamos saber defender o lado em que estamos, precisamos estar preparados para isso. Né? Esse positivismo na administração, ele tem uma aplicabilidade muito reduzida. Tá? Outra coisa que a gente vê que é comum na administração, que também causa esse predomínio de visão funcionalista, pessoal, a ideia de que há a superioridade de um método sobre outro. Então, eu já vi isso, por exemplo, inclusive entre professores, né, que falam, não, a pesquisa quantitativa é melhor que a qualitativa. Outros, o contrário, a pesquisa qualitativa é melhor que a quantitativa. Não existe esse debate, pessoal. Isso é o que a autora chama de arrogância cognitiva, é você pegar o método que você melhor prefere, conhece, e falar que ele é superior aos outros. E isso, para nós, é uma discussão vazia. Por quê? Porque, para nós, o que importa é o problema que a gente tem. Se eu tenho um problema que, para mim, como gestor,
vai exigir de mim uma abordagem interpretacionista, eu tenho que agir conforme o problema me pede. Como eu já falei para vocês, uma situação lá em que você é gestor e chega uma demanda de assédio sexual no trabalho. Não tem como você pegar esse problema e falar, vamos resolver de modo funcionalista. Senta aí você que é assediada, senta aí você que está sendo denunciado e vamos conversar e resolver isso aqui. Rápido. Não tem como resolver esse problema assim. E vão ter outros problemas que vão ser melhor resolvidos por meio de uma abordagem funcionalista. Por exemplo, o fluxo de caixa da empresa, estrutura de capital da empresa, estrutura de investimento, né? Patrimônio, ativo fixo, intangível, isso tudo são questões contábeis da empresa, financeiras, quantitativas, que precisam ser resolvidas por meio de uma abordagem funcionalista, quantitativa. Entende? Então não existe essa arrogância de um método sobre o outro. Quem pensa isso é um administrador despreparado. O que existe é o problema que você tem, meu amigo. E o seu desafio é identificar se esse problema é de natureza interpretacionista e funcionalista. Se você fizer isso, sua profissão fica muito mais fácil. Eu não estou aqui para obedecer a linha X, Y, Z de pensamento. Eu estou aqui para resolver os problemas que me chegam como gestor. E se ao momento que esse problema chegar para mim, eu conseguir falar, esse problema é interpretacionista, esse problema aqui é melhor ser funcionalista, eu tenho meio caminho andado. Entendem? Então, essas são algumas das possíveis causas do porquê que a gente tem essa perda de relevância, esse predomínio de pensamento funcionalista no campo da administração, né? Onde que a gente vê também alguns indicadores, né, pessoal? Como eu já falei aqui para vocês, é muito comum a gente ver isso aqui, e aqui eu vou usar os exemplos dos próprios alunos que a gente tem aqui no curso. Isso não está errado, tá, pessoal? Não está errado. Isso faz parte do aprendizado de vocês. Vocês estão aqui para aprender. Tá? Então, inclusive, nada daqui minha discussão gira em torno de certo ou errado. Tá? Funcionalismo, não estou falando que ele é errado, que ele é ruim. Estou falando que estamos discutindo uma constatação, um fato, e concretamente discutindo suas consequências e como superar. E onde que a gente vê isso tudo? Eu já falei no começo para vocês da aula. Onde que a gente vê na prática o comportamento das pessoas? Eles se manifestam, por exemplo, em comportamentos muito comuns que a gente vê entre os alunos do curso. Né? Lá, lógica econômica como lógica de vida. É aquela pessoa que acha que o curso dela tem que ser um lugar onde ela vai fazer 4, 5 estágios durante o curso, ganhar muito dinheiro, depois ela precisa sair do curso e ser alguém de sucesso, ter um diploma, ser um CEO, ser um milionário, e aí ela vai ser feliz. Né? Nada mais fora disso traria felicidade para ela. Né? O que é um engano, pessoal. É lógico que todo mundo quer ganhar dinheiro. É lógico que a lógica econômica é uma lógica importante dentro da nossa vida, de todos nós. Então eu quero sim ser alguém de sucesso, eu quero ter um bom trabalho que me dê um sustento, se possível me dê uma sobra de recurso para eu investir, para eu fazer outras coisas. Todo mundo quer, pode e deve perseguir isso. O problema é quando isso se torna a única lógica da vida da pessoa. Entende? Porque aí reduz a administração só a isso. Então, a administração é uma área, como eu já falei aqui no começo. Eu vou aprender a abrir uma empresa, fazer um plano de negócio, ter um diploma e ganhar dinheiro e, poxa, tomara que eu saia na exame um dia. Né? Não é isso, pessoal. Isso é uma lógica reduzida da administração. Já falei aqui para vocês, administração é aprender a tomar decisões. É um curso onde vocês vão aprender o que é ser racional. Né? Onde vai se apresentar um problema e você tem que ter um portfólio, um leque de soluções para aquele problema. É isso que vocês estão aprendendo aqui. Isso, obviamente, se aplica às organizações, mas não se aplica só às organizações. Vocês podem usar isso em toda a área. É também aquela pessoa que enxerga o trabalho só como emprego. Isso a gente discutiu há 2 aulas atrás. Então, como eu falei, podem fazer uma pesquisa aí no curso, pessoal. Abram aí, na sua opinião, o que é trabalho? Vocês vão ver a resposta dos alunos do curso. 70%, 80% vai girar a ideia de trabalho em torno da ideia de emprego. Como a gente viu que não é. Ou seja, enxerga trabalho só como um meio de ganhar dinheiro, de construir
a visão, né, o lado material da vida. Como eu falei, isso é correto? Do ponto de vista de é correto? É sim, pessoal. A gente quer, a gente deseja isso, porém, nós não podemos reduzir só a isso. Entende? Sim, trabalho também é emprego, mas não é só emprego. A gente viu aqui, quando eu sou um gestor que enxerga trabalho de modo amplo, eu consigo, por exemplo, reconhecer melhor as pessoas. A gente viu aqui o exemplo do experimento do Taylor, né, o estudo da fadiga, como que o conceito de trabalho que ele tinha levou ele a aumentar em mais de 300% a produção da empresa, fazendo as pessoas trabalharem menos da metade do tempo. Só por causa da noção conceitual que ele tinha da ideia de trabalho. Entende? Então, por isso que a gente não pode enxergar trabalho só como emprego, porque a gente reduz a nossa ação, a gente reduz a nossa visão. Né? Bom, quais são algumas das consequências? Né? O que a gente vê muito hoje acontecendo no mundo dos negócios e também na sociedade, né, pessoal? O que eu destacaria hoje, né, que é mais atual aqui para nós, é esse sentimento de nostalgia. Pessoal, hoje nós vivemos numa sociedade no Brasil onde algumas pessoas vão para a rua protestar pedindo a volta da ditadura militar. Né? Não estou nem falando que isso é um movimento geral, que tem gente organizada pedindo, mas basta você ver, tem foto de pessoas com faixas na rua falando intervenção militar. Pode ser 10, 20, 30, 100, não interessa. Mas há pessoas com essa nostalgia, percebem? Ou seja, um desejo de volta aos bons tempos, né? Porque na ditadura não tinha roubo, na ditadura não tinha tráfico de drogas, na ditadura não tinha roubalheira e assim por diante. Então, vejam, um dos problemas graves que a gente pode ter, quando as soluções que a gente propõe, ou elas não dão conta ou elas são parciais. Porque de onde que está saindo a nostalgia desse povo querendo intervenção militar, pessoal? Do buraco que a gente está hoje. As pessoas acham que a volta da intervenção militar é boa porque hoje está muito pior. Entendem? E hoje está muito pior porque as decisões de gestão não foram adequadas. Entenderam? Então, por isso que a gente precisa pensar nessas consequências que essa visão parcial da administração pode ter. Claro, eu estou usando aqui um exemplo que está no nível de país, mas isso também pode se reproduzir na empresa, no nível empresarial, organizacional, na empresa micro, médio e grande. As decisões seguidas dos gestores serem tão erradas, tão parciais, tão baseadas em um único tipo de visão, de decisão funcionalista, que os funcionários, clientes, stakeholders daquela empresa também podem passar a ter nostalgia, do tipo, poxa, que bom quando era aquele outro chefe, ou quando aquele outro dono, ou essa empresa podia acabar, ou eu vou me demitir, entende? Então, isso começa a gerar esse tipo de fenômeno. Né? A gente vê também desprezo do teórico em relação ao prático, como eu já falei aqui várias vezes só na aula de hoje. Né? Então, da onde vem esse desprezo? Eu só quero fazer, não quero saber pensar, só quero saber fazer. Dessa visão reduzida da administração. Espaço para modismos, acabamos de discutir aqui um deles, holístico. Né? A gente já viu também lá as críticas que eu fiz ao Max Geringer, né? Tanto de modismo que aquele cara fala no rádio, tal, soluções como se fossem receitas de bolo, aquilo é modismo. Entende? Por quê? Porque a administração não toma conta dessa área, não gera conhecimento suficiente para sobrepor isso. Entendeu? Não discute teoria, não discute a filosofia, não produz nesse campo. Então, abre espaço para modismo. Bom, nem tudo são trevas, né? Então, como eu falei para vocês, a gente vê várias reações, e quando eu falo nem tudo são trevas, né? Também aproveito para falar para vocês, pessoal, não estou apresentando o fim do mundo do curso, tá? Por quê? Porque, vejam, isso tudo que eu estou falando aqui para vocês hoje, vocês precisam encarar como oportunidade. Vocês que vão sair no mercado de trabalho, isso tudo que eu estou dizendo aqui para vocês não é o fim da administração, na verdade, para vocês é o começo.
Por quê? Porque eu estou falando para vocês um monte de campo que vocês podem atuar que não tem ninguém ou praticamente ninguém atuando. Quando eu falo campo, é modo de pensamento, modo de agir, modo de encarar a gestão, a administração, entendem? Então, todos esses problemas aqui para nós, como administradores, na verdade, são oportunidades. Por quê? Significa que se eu pensar diferente, se eu suprir esse gap, essa lacuna que está sendo dita aqui, eu vou abrir campo, eu vou me dar bem, entendem? Então, só uma nota de rodapé, né, para aqueles que pensam que eu estou decretando o fim da administração aqui, tá? Quando, na verdade, é exatamente o contrário. Para muitos de vocês, ou para todos vocês, devia estar nascendo a administração agora, né? Até porque a gente já tem sinais de reação a isso, né? A gente tem dentro da administração vários sinais de reação a todos esses limites, a todos esses problemas que a gente enxerga, né? A gente vê, por exemplo, uma crescente consciência ecológica no campo da administração, das empresas, das organizações, né? Como foi dito aqui, né, sustentabilidade, que hoje é visto como muita moda e tal, mas as empresas que trabalham sério com sustentabilidade ajudam a preservar o ambiente, mudam seus negócios para negócios mais sustentáveis, são organizações que estão passando a ter uma visão interpretacionista do mundo. Ou seja, não, o mundo não é para sempre concreto, o mundo é o impacto nele. Se eu continuar atuando como empresa nesse sentido, essa minha linha de atuação, esse setor que eu exploro vai acabar. Então, eu preciso encarar o problema de modo mais complexo, social, abstrato, construído coletivamente para conseguir tocar o meu negócio. Então, isso faz parte, por exemplo, da consciência ecológica. E aqui é no sentido de natureza mesmo, tá? Não é da abordagem ecológica, não. É da crescente consciência ecológica dos negócios, né? A gente tem visto várias inovações, né, no que diz respeito, por exemplo, à economia solidária, né, que é uma certa reação ao consumismo. O que é economia solidária, pessoal? É um tipo de economia, de modo muito grosseiro, tá? Imaginem vocês ali, tem uma região em Minas Gerais, né, eu já dei esse exemplo aqui, que produz muito leite, né? Então, o que é economia solidária? Aquela região vai se organizar, então os produtores de leite vão se organizar para produzir, vender, estocar aquele produto e vender para fora. Então, e essa economia é uma economia solidária, que é o quê? É uma economia coletiva e baseada na área, não numa única propriedade. Então, por exemplo, as sobras de lucro que tem são reinvestidos igualmente nas fazendas, igualmente quando eu falo entre aspas, tá? Pode ser até equivalentemente, não precisa ser igualmente. O que é equivalentemente? Equivalentemente, né? O grande vai receber mais, o pequeno vai receber menos. Então, cada um vai receber proporcional. Então, é uma economia que gira basicamente para se autossustentar e de modo organizado, dentro de uma pequena região. Não é uma organização de produção em massa, então não visa o consumismo, entendeu? Então, esses são modelos de negócio que são muito mais abstratos, interpretacionistas, que têm uma visão mais coletiva e interpretacionista da gestão. Como eu falei, não é mais certo ou mais errado, pessoal. É só uma outra opção mais adequada para aquela realidade, né? Há também uma crescente abertura a saberes do que a gente chama de contracultura, né? Então, por exemplo, pessoal, hoje muitas empresas fazem recrutamento e seleção olhando as redes sociais de vocês, né? Vocês podem ter certeza, principalmente se vocês forem chegando às etapas finais de seleção, a empresa vai abrir o Facebook, o Twitter, o Instagram lá de vocês para ver quem vocês são na sociedade. Não existe mais aquela ideia de, você, uma vez que entrou na empresa, né, o seu individual fica para fora, aqui é só o seu profissional. Acabou essa ideia. Hoje, profissional e individual, pessoal e profissional são uma coisa só para a empresa. Se você lá, fora do trabalho, né, foi lá e fez alguma coisa, né, quantas coisas a gente vê aí, né? Vai lá e dá uma declaração polêmica, racista, coisa desse tipo, a empresa vai lá e te demite. Né? Não fica falando, não, é meu direito de expressão, que não sei o quê, amigo, né? Direito de expressão não é racismo, não é isso tal, e a empresa não quer estar associada a essa imagem, tá? Então, isso é o quê? É uma abertura a essa contracultura que as empresas passam a ter, né? Então, vejam,
não é mais só a visão homem-máquina, é a visão também do homem social, que as empresas querem. Então, isso é também uma reação, isso é uma espécie de reação, né? É algo que complementa a visão funcionalista, é algo que vai no sentido mais da visão interpretacionista. O Hans fala, não só empresas privadas, o órgão público vem considerando a vida virtual do servidor, exato. Tá? Então, isso são o quê? São reações a essa linha de pensamento funcionalista, já é uma linha de pensamento interpretacionista do negócio. Tá? Pessoal, e é isso. Tá? Então, como eu falei para vocês, aqui eu tentei apresentar um panorama epistemológico do conhecimento em administração. Tá? A gente olhou para o conhecimento como um objeto, classificou ele, discutiu as consequências disso. Né? E como eu falei, isso prepara vocês, mostra para vocês por que a administração é assim e principalmente mostra oportunidades de superar. Então, por isso que eu falei, pessoal, não sejam escravos de uma única ideologia. Aprendam todas. As legais, né? Óbvio, legal do que eu falo do ponto de vista jurídico. Então, o que tem de conhecimento disponível, nós precisamos conhecer, pessoal. Não sejam escravos de uma linha de pensamento. Se você for escravo da linha de pensamento funcionalista, vai acontecer o que diz aqui esse texto. Você vai propor soluções parciais. Mesma coisa se você for escravo da linha interpretacionista. O oposto também seria verdadeiro. Vamos imaginar que fosse o interpretacionismo a linha dominante. Nós teríamos os mesmos problemas de sinal trocado. Né? Seria lá uma linha de conhecimento, uma área de conhecimento muito solta, pouco sistematizada e assim por diante. Então, entendem, os extremos são ruins para nós. Nós, como administradores, precisamos pensar em qual é o problema que eu tenho que resolver. Nós temos que ser racional nesse aspecto. O problema é interpretacionista, então tá bom, eu vou lançar mão do conhecimento interpretacionista que eu tenho. O problema é funcionalista, então eu vou lançar mão dos conhecimentos funcionalistas que eu tenho. Entende? Então não é ser escravo, e não é falar que o funcionalismo, só porque ele é predominante, ele é ruim em si. Ele é ruim porque ele é predominante, mas ele em si tem muita coisa boa. Tá? O que a gente precisa fazer é abrir mais a nossa mente, expandir nosso conhecimento para a linha interpretacionista, porque é a que menos a gente tem. Não é porque ela é a mais correta, é porque nós precisamos ter acesso a esse conhecimento para poder tomar melhores decisões. Tá? Então, esse foi o grande resumo da aula de hoje, né, e do tema que a gente viu, tá, do estudo epistemológico que a gente viu, como eu falei, para preparar aí vocês mais para a vida administrativa, né, e dar uma formação um pouco mais de substância teórica e filosófica para vocês. Tá? Pessoal, mais alguma pergunta, né, além daqui das que foram enviadas no chat, das considerações, alguma coisa? Tá legal. Bom, então tá bom, boa noite a todos, né? Então a gente se encontra na próxima quinta-feira, literalmente para a nossa última aula nesse formato, né? Depois de quinta-feira e vem a prova e a gente encerra a disciplina, tá bom? Então boa noite a todos, bom descanso aí e até quinta.